Seja muito bem-vinda a mais um podcast Viver do Digital. Eu sou a Carla Araújo. E eu sou a Aline Gomes. E hoje nós vamos falar dos 6 medos básicos para quem quer viver do digital a partir de hoje. Será que você está com algum deles ou todos? Na verdade, esses 6 medos básicos, eles servem tanto para você que quer viver do digital, como para qualquer coisa que você vá construir na sua vida, porque são 6 medos básicos que todo mundo praticamente tem. Será, Aline? E você vai se identificar com algum desses medos, eu tenho certeza. Então fica aqui até o final desse vídeo, mas antes, já se inscreve no canal, deixa já o seu like no início e compartilha com uma pessoa, não é com 10 não, com uma pessoa que precisa assistir esse podcast de hoje, que tá riquíssimo. Será que eu tenho algum desses medos aí? Você tem, Aline? Eu tenho 2. É? Tenho 2 e são fortes para eu quebrar. Eu quebro diariamente, mas tenho latente eles. Então vamos começar. Qual o primeiro medo, Aline, que as pessoas poderiam ter hoje, já que você disse que é para tudo na vida, um medo latente que acontece muito na vida das pessoas? Então, não dá para falar de viver do digital, de prosperidade, sem falar de medo, né? E o medo que mais, vamos colocar assim, avassalador que existe, né? O medo número 1 é o medo da crítica. Eita, eu recebo isso o tempo todo. As pessoas querem vender sem aparecer por conta de crítica. Exatamente. A pessoa ela tem medo da crítica da mãe, tem medo da crítica do vizinho, tem medo da crítica de quem segue ela. Então, às vezes, vai fazer uma transição de carreira, vai ter que ficar aparecendo, criar conteúdo. Então, ela começa a travar, faz vídeo, apaga, faz conteúdo, fala, ai, não tá legal, não tá bom, as pessoas vão rir de mim. Coloca no bloco de notas e nunca posta. Exatamente. O medo da crítica, ele é o medo número 1 que paralisa a maioria das pessoas de viver do digital ou de fazer qualquer transição de carreira na vida. Não só do viver do digital. A pessoa que quer, às vezes, sair de uma carreira e começar outra. A pessoa, às vezes, que quer mudar de relacionamento. Às vezes, a pessoa que quer ganhar mais dinheiro, mudar de emprego. Então, tudo isso, ela é travada pelo medo da crítica. E ele, para mim, é o que mais trava, é o que eu confronto diariamente, é o medo da crítica. Engraçado você contando aí, eu fechei com um cliente, ele é advogado, e ele falou que o maior desafio dele para empreender no digital era se posicionar, aparecer. Aí eu perguntei para ele, essa questão de aparecer, como foi a sua primeira audiência que você tenha que aparecer de frente do juiz? Porque eu tenho medo de aparecer de frente do juiz. Eu não tenho medo dos juízes da internet. Aí ele, tá aí. Boa pergunta. Porque, na verdade, as pessoas não têm medo de aparecer, não têm medo de ser criticadas, elas têm medo delas mesmas e das pessoas que convivem com elas, né? Porque a crítica, normalmente, não vem de uma pessoa estranha, a não ser que fale de dinheiro, igual eu falo, aí vem de estranho. As pessoas vão lá e dão uma cutucadinha assim. Porém, de quem está começando hoje, principalmente na internet, essas críticas vêm de quem normalmente está dormindo junto com essa pessoa, né? O que você diz sobre isso? Então, quando a pessoa ela desenvolve o medo da crítica, ela cai em vários gatilhos. Um deles é isso, é evitar a conversa difícil, evitar o invadir a opinião do outro, que já invadiu a decisão dela. Então, ela acaba se calando demais e se anulando demais, não se reconhecendo naquele lugar que ela quer assumir. E por isso que acaba impedindo tanta gente de avançar na carreira profissional, de se posicionar, às vezes, diante de um juiz, diante de uma nova formação ou diante de uma câmera, né? A maioria das pessoas tem medo de uma câmera. Porque, ai meu Deus, se postar, esse conteúdo não vai ficar legal. O que as pessoas vão pensar de mim? Será que eu falei bem? Será que tem baseamento científico isso que eu falei? Será que ninguém vai me criticar? Será que eu vou atrair haters? Será que as pessoas vão achar que é exercício ilegítimo da profissão? Então começa vários julgamentos onde a pessoa ela entra no estado de se preparar, vira colecionadora de cursos, nunca tá bom, sempre quer fazer mais um curso, e quando vai aplicar, trava de novo. E você acha que esse medo da crítica é o que impede as pessoas
por exemplo, de finalizar curso? Com certeza. Porque se ela sabe que ela vai ter que botar, aplicar, Pra quebrar. né? Pra quebrar depois de finalizar. Então, os colecionadores de cursos, eles são os maiores medrosos da crítica. Então, quando chega uma pessoa que compra o curso da gente e fala assim, eu já fiz milhões de cursos e nenhum funcionou, vamos ver se esse vai funcionar. Eu já boto a mão na minha cabeça e falo, essa pessoa tem medo da crítica. Então, e aí você sempre confronta, né? Eu acho legal a forma que você confronta. Olha, você já comprou um monte de curso, não funcionou, não vai ser o meu que vai funcionar. Vai ser, exatamente. Porque o problema não está no curso, nem na coleção de cursos que ela fez. O medo está nela. Por que ela não faz alguma coisinha, bota em prática uma coisinha do que ela aprendeu em cada curso? Por exemplo, eu coloco em ação uma coisa que eu aprendi de cada curso que eu fiz dos 180. Até das unhas, eu uso muito hoje o aprendizado que eu tive nas unhas, na hora de vender uma unha, na hora de atender no WhatsApp, porque eu atendi no WhatsApp, não é a primeira vez que eu estou trabalhando com o WhatsApp. Desde as unhas, eu trabalho com o WhatsApp, com grupos. A criação de conteúdo que eu fazia nas unhas, hoje eu só mudei o produto, hoje eu falo de dinheiro. Então, de todos os cursos que eu fiz, inclusive de unhas, me ensinou alguma coisa que é o que eu pratico hoje. Então, a gente não precisa usar tudo de todos os cursos. A gente precisa usar o que fez sentido para aquele momento e vai colocar hoje em ação no que você está fazendo, né? Exatamente. Então, assim, o medo da crítica, ele é um vício em autoproteção. As pessoas que têm medo da crítica, elas são viciadas em autoproteção. Elas são viciadas em zona de conforto. Qualquer coisa que saia do que ela planejou, ela tem um desconforto muito grande. E eu tenho clientes que falam que tem crise de ansiedade. Verdadeira crise de ansiedade que parece que vai morrer quando faz algo que pode haver críticas. Então, o medo da crítica, para mim, é o que mais paralisa as pessoas. E não só de viver do digital, mas de tomar qualquer decisão que elas tenham que tomar na vida delas. Por isso que elas protelam tanto, adiam tanto as decisões que elas precisam fazer, que é o que move os planejamentos, né? Caraca, faz muito sentido. E vamos para o medo número 2? O medo número 2, ele é bem similar, mas ele também é um medo que confronta muito, né, as pessoas que querem expandir, as pessoas que querem crescer, transicionar também a carreira, tudo, que é o medo da pobreza. Eu tive. É esse aí. Esse medo. Esse é meu, tô comigo, esse é meu. Caraca, Aline, não, deixa eu falar desse medo, deixa eu contar. Conta a sua história. Porque eu tive esse medo, eu percebi esse medo, eu tinha 10 anos de idade. Eu vou até trazer um pouquinho aqui de religião, mas não trazendo a religião para o contexto, mas vai fazer um pouco de sentido no final. Quando eu era criança, eu frequentei igreja evangélica. E eu ia para a igreja, era obrigada a ir para a igreja todos os dias. Obrigada porque eu não era evangélica, eu só ia porque me mandavam ir. Então, durante muito tempo, eu ficava olhando para aquelas pessoas e eu não entendia por que existia pessoas tão pobres se Deus era o Deus da riqueza. Todo mundo que subia no altar para pregar dizia que Deus era o dono do ouro, da prata, de tudo no mundo. E eu não entendia por que as pessoas eram tão pobres. E, Aline, eu tinha um medo de crescer e ficar adulta na pobreza, que eu via aquelas pessoas vivendo. Tinha gente que vivia de cesta básica da igreja todo mês, com 5 filhos, 6 filhos. E eu falava, esses dias eu até postei no Instagram a casa que eu vivi, que era 7 pessoas dentro de 2 cômodos. E eu voltei na casa muito louco. Porque quando eu voltei na casa, eu não acreditei que cabia 7 pessoas ali dentro. Ali cabia uma cama de casal e um beliche de 3 camas. E esse medo de ser pobre a vida inteira, de passar necessidade a vida inteira, de
de ter que ficar dividindo comida a vida inteira. Ele fez parte de mim por muitos e muitos anos. Eu falava, eu não aceito isso. Eu acho que isso que me impulsionou muito a tornar a pessoa que eu me tornei, porque teve uma vez que você falou que as pessoas, para elas conquistarem alguma coisa na vida dela, elas precisam precisar. Porque se a pessoa não precisar, ela pode deixar para amanhã. Ah, eu não estou precisando desse dinheiro hoje, pode deixar para amanhã. Agora, sair de manhã com uma criança pequena em casa e saber que o dinheiro que você vai fazer naquele dia vai colocar o leite de noite, não existe como você não fazer dar certo. Então, eu tinha medo do meu filho passar necessidade, eu tinha medo de enfrentar a pobreza a vida inteira, eu tinha medo de não acertar alguma coisa, sabe? De não dar certo em alguma coisa. E isso sempre foi muito forte dentro de mim. Então, o medo da pobreza, né, ele tem uma origem. E a gente, às vezes, assim, a gente pensa que é na nossa origem pobre. O medo da pobreza, ele tem muita ligação com a humilhação. Uma pessoa, ela é sempre questionada pelo que ela tem. Ela é sempre julgada, não só pelo que ela é, pelo que ela construiu, mas pelo que ela tem, pelo que ela demonstra ter. Você pega esses casos aí, esse Vocaro, né, o Banco Master, se o cara foi lá, deu um prejuízo, né, roubou milhões, e depois ele cai, mas ele volta, ele vai ser aplaudido. Por quê? Porque ele não passou pela humilhação da pobreza. O Ike Batista, tantos outros empresários que caíram e voltaram, eles voltam aplaudidos. Por quê? Porque eles não passaram pela humilhação da pobreza. A pobreza, ela é muito humilhante, humilhante na história da humanidade. É muito humilhante. Então, quando a gente fala que a pessoa ela tem medo da pobreza, é uma raiz muito profunda que a gente tem medo da humilhação, medo de ser rejeitado pela família. E aí vem medo da crítica junto, porque a crítica também tem uma origem antropológica, que vem lá das criações dos códigos de conduta, onde o que era permitido começou a ser classificado como bom, ruim ou não, e o que não era permitido, as pessoas eram apedrejadas. De fato, eram apedrejadas até a morte, aquilo que não era permitido. Então, o medo da crítica, assim como o medo da pobreza, ele tem uma ligação histórica com a humanidade. Então, as pessoas, elas evitam a humilhação de ser pobre, evitam a humilhação para não receber a crítica, porque são dois elos que o ser humano não consegue suportar. Ah, mas é muito humilhante ser pobre, Aline. Tá doido? Você imagina, você pegar um ônibus, igual você já colocou, 5 horas da manhã, é muito entupido, um metrô, passar de várias estações para você ganhar pouco dinheiro para levar para casa. R$1.600, ainda descontado não sei quanto. Então, a pessoa, ela não solta aquilo ali. Por que ela não solta? Por que ela se permite ficar naquilo ali? Porque, que ela vai ser criticada. E se ela perder aquilo ali que ela tem, ela vai ser humilhada. Não vai ser só criticada. É um pouco, mas se ela perder, aí que vem as consequências do medo da pobreza. Ela não cobra, ela não sabe cobrar. Eu sei. Ela cobra pouco. Mas você tá falando, ela não sabe cobrar. Mas eu tive que me treinar muito para aprender a cobrar certo, né? Você. Ela chega e fala, eu cobro 5 mil. Eu falei, tá barato, cobra 20. Ela, 20? Aí quando ela cobra 20, tá barato, cobra 50. Mas o que acontece? As pessoas, elas não cobram. Um profissional da área de saúde, por exemplo. Você vai numa consulta médica hoje. Quanto que é uma consulta médica particular? Se o médico for de alto ticket, 2.500. Se ele for baixo ticket, R$250. Existem médicos que cobram 250. Eu levei o meu filho numa médica semana passada, eu paguei 1.450 na consulta. O que faz um médico cobrar 1.450 e o outro médico cobrar 250? O medo da pobreza. Esses dias eu fui atendida por uma médica e eu falei, R$500 na sua consulta tá muito barato. Eu escolho pagar 1.000, porque eu quero ser atendida pela médica de R$1.000. Ela ficou constrangida comigo. Mas você entende que o medo da pobreza tá ali? Ela aceita cobrar menos para que não falte. Porque se faltar, é uma humilhação que eu não consigo ter.
Então ela não ajusta a lente dela, a visão dela, para que ela cobre mais. Ela não aceita que ela pode sair de um plano de saúde e cobrar muito mais. Ela prefere, é o famoso antes pingar do que faltar. Gente, essa frase é o terror do medo da pobreza. Terror, essa frase terror é o terror. da escassez. E a gente ouve essa frase de criança. De criança. Então, assim, a origem do medo da pobreza, ela paralisa as pessoas. Ela não deixa a humanidade caminhar, porque as pessoas, elas acham que elas não merecem e que se ela perder tudo... Cara, tem um documentário da Anitta. A Anitta lançou um documentário no Flow que ela estava falando que ela, com toda a riqueza dela, com tudo que ela havia construído, ela ficava assim: e se eu ficar com medo? Se eu engravidar? E se eu perder tudo? Ai, meu Deus, eu vou passar fome, eu vou passar dificuldade. Na grandeza do que ela construiu, ela ainda esboçava o medo da pobreza, porque o medo da pobreza, ele não é algo só da sua geração, da geração que aconteceu na sua família. Ele é intrínseco na humanidade. E quando a gente consegue entender isso, a gente consegue confrontar de forma mais leve. Porque eu sei que ele não nasceu em mim. E que eu não preciso repetir uma história da carochinha bem contada na minha vida, porque a humanidade inteira acreditou. E que eu posso romper com isso. E aí, quando você começa a romper, você começa a colher frutos da abundância. Uau. E nem todo mundo está preparado para isso. E eu, assim, você contando aí, eu lembro, assim, a minha trajetória. Porque, assim, sair da pobreza foi uma escolha. Eu, criança, esses dias eu me desafiei a voltar e olhar como estava hoje o meu passado. Aline, é coisa de louco. Eu escolhi voltar no meu passado. Você fez um exercício lindo, tá? Fiz, não fiz? O seu exercício, ele foi igual o do Justin Bieber no Coachella, que ele colocou uma imagem no YouTube com os clipes antigos dele de quando criança. E ele cantou junto com a criança. Ele se reconectou com a criança dele para corrigir um trauma do passado. E eu tive que fazer isso, me reconectar, porque eu fiquei 20 anos longe do meu passado, porque eu não queria acessar aquele passado. Eu fui até na escola que eu estudei. Cheguei na frente da escola e ali eu fiquei. E assim, você voltar ao passado, no momento presente, é uma coisa de louco. Eu vou aproveitar esse gancho, porque eu sei que muita gente, às vezes, até precisa fazer esse exercício de voltar lá na sua criança. E assim... Para eu chegar na escola, quando eu era criança, eu levava 1 hora a pé. E dessa vez eu fui de carro. E foi 10 minutos da onde eu estava até a escola. Então, eu me lembro quantas vezes eu falar assim: um dia eu vou voltar aqui dirigindo. Um dia eu vou fazer esse caminho dentro do meu carro. E o meu padrasto do meu lado, meu padrasto começou a chorar. Não, e ele quase chorando. e ele começou a falar para mim: cara, você se tornou a pessoa que você sempre falou que ia ser. Porque eu falava, essa vida não me pertence. Não, essa vida eu não quero ela para mim, porque eles tinham aquela coisa, né? Essa casa é de vocês, essa casa é do futuro. Como é que fala? Quando é herança. Eu falava: eu não quero isso não. Você pode passar para frente para quem você quiser, porque eu vou construir a minha nova história. E eu voltar ao meu passado, eu não consegui nem mostrar direito, eu mostrei só algumas partes, porque eu voltei até na criança que eu tomei conta. A menininha que eu tomei conta é meu primeiro emprego, que foi a mãe dela que me incentivou a ir para as unhas, falando que eu fazia a unha bem demais. Hoje ela está com 27 anos, a menina. E eu voltei até nela, eu almocei com ela. E assim, é como se... E a mãe dela contando, era como se eu estivesse ali mesmo, de volta ao passado. Não tem quando a gente entra na bolha? Uhum. Vamos lá ver como tá as pessoas do passado? Muito louco, muito louco. Esse movimento que você fez foi um movimento de despedida. Possivelmente você nunca mais vai voltar lá. Entendeu? E assim, a gente fica até com vontade de chorar, né? Ao vivo aqui. Esse é um movimento de despedida. O que eu vejo é que você fechou um ciclo. E você precisava colocar essa pedra em cima daquele ciclo. Entendeu? E foi uma despedida. E eu vejo
você longe, você fora daqui do estado, você longe num lugar muito forte. Chora não que você vai comigo. Senão vai estragar o podcast. Então, assim, esse movimento, ele não foi só um desprendimento da pobreza. Ele foi o fruto da sua materialização. Existem as leis herméticas, né, que você respeitou muito, que é você materializar, você mentalizar aquilo que você queria ser. Você mentalizou. E aí a gente tem a gente acha que a linha do tempo é aquela coisa linear, né? Passado, presente, futuro. E não é. A sua eu do futuro foi lá visitar a sua eu do passado e falar, conseguimos. Conseguimos. E agora ela volta para o próximo elo. E um dia sua eu do futuro volta aqui nesse podcast para falar que conseguimos. Porque não é aqui ainda. Aqui não é o destino. Aqui ainda é passagem. Entendeu? Só que para você fazer essa outra passagem, não dá para pular 2 ciclos. A gente não podia fazer essa mentoria sem câmera, né? Sem câmera? Para vocês verem como que é uma mentoria entre eu e a Carly. Funciona assim, entendeu? É muito rasgo que a gente faz. Então, existiu esse movimento. E esse movimento, ele é importante, porque você mentalizou a vida que você queria. Você respeitou uma lei hermética que é poderosíssima, que é o ato de mentalizar. E a segunda foi a que você cumpriu, né? Que você externou. A lei da correspondência, que é tudo que eu tenho fora, é o que eu tenho dentro. Você já tinha dentro de você a riqueza. Você só acessou porque você tinha dentro de você. Tudo que está fora é porque está dentro. Se uma pessoa olha para mim e fala, eu estou com dificuldade financeira, eu não consigo avançar, eu estou travada, eu não consigo pagar, eu não consigo me movimentar, eu só vejo o que está dentro dela. Porque só tem do lado de fora aquilo que a gente está cheio por dentro. Então você fez 2 princípios ali, com louvor, que é o da mentalização. E eu acho muito bacana a forma como você testa a vida, a forma como você mentaliza as coisas que você quer, de forma intencional, e cocria, sim, e muda a sua realidade. E eu sempre te coloquei uma coisa na minha cabeça, Aline, continuando o assunto da pobreza, eu sempre tive certeza que eu tinha dinheiro para tudo. Eu nunca fiquei assim... Você nunca viveu na escassez, não. Você viveu no baixo dinheiro, mas nunca na escassez. 497 eu preciso hoje. Uma unha 150, se eu fizer 3, 450, mas se eu fizer uma francesinha decorada, mais R$50, consegui meus 500. Sempre funcionou assim na minha vida. Eu quero ir para... Igual aconteceu agora, né? Eu quero fazer uma viagem assim... Mas eu não quero usar o dinheiro de lá assim, eu quero que seja um extra. Então, se eu fizer uma venda assim, outra Y, vai juntar. E se eu quiser mais alguma coisa, dá para guardar do que juntar. Então, eu sempre tive essa coisa de... Eu tenho dinheiro para tudo, mesmo quando eu não tinha dinheiro para nada. E assim, às vezes a cliente passava na rua, entrava, fazia a unha. E às vezes saía aquela francesinha. Então, eu sempre acreditei muito na mentalização. Porque ela sempre aconteceu comigo. Sabe, às vezes a cliente pedia para marcar e já falava, Carly, me manda seu Pix, porque eu estou marcando para minha filha e eu não vou. E é naquele dia, naquela hora que eu precisava de mais R$150 na bolsa. Entende? Então, desde quando porque quando você produz a causa, eu quero dinheiro. Lógico que eu não vou ficar aqui deitada nessa mesa Sim. esperando cair do céu. Eu estou saindo para trabalhar, dizendo ao universo, eu estou pronta, você pode mandar cliente X e Y, que eu estou aqui sentada esperando por ela, com produto, tudo limpinho, cheirosinho, né? Então, eu sempre tive essa energia do buscar. Eu estou pronta, pode me testar, e se eu não souber, eu vou lá e aprendo. Então, eu nunca me faltou nada, desde quando eu era criança. Essa moça que eu voltei na casa dela, que hoje a filha dela tem 27 anos, ela contou assim, Carly, teve um dia que eu fui para a escola, a primeira vez que você ficou com a Rayane, eu fui para a escola, chegou lá, eu comecei a sentir muita dor, a pré-queda dela.
senti muita dor no peito, dor de cabeça. Eu pedi para a diretora, falei, eu deixei a minha neném sozinha e eu gostaria de ir para casa. Ela, dispensa essas crianças e volta para casa. E diz ela que chegou na pontinha do pé. Eu tinha 13 anos, eu era uma criança tomando conta de outra criança. Ela falou que chegou na pontinha do pé, muito nervosa, porque tinha deixado a neném dela comigo. E a neném, diz ela que a neném dela estava dormindo, eu tinha forrado, eu me lembro exatamente dessa cena do dia direitinho. Eu tinha forrado um colchãozinho no chão com lençol, porque tinha uma novela que eu gostava muito, mas eu não conseguia deixar a neném dormir sozinha no quarto. E eu coloquei ali, enquanto ela dormiu, eu estava assistindo a novela. Porque ela falava, não mexe com a casa, só fica com a neném. Não precisa você fazer nada, na hora que eu chegar eu faço. Aí quando ela dormia, eu pegava e fazia alguma coisa na casa dela. E aí ela contando como foi, porque ela nunca tinha me contado isso. É a primeira vez que ela me contou. Diz ela que ela ajoelhou, porque ela chegou chorando e falou comigo que ela estava com dor. Mas diz ela que estava lá do lado de fora chorando, pedindo perdão para Deus por ter desconfiado de mim. Então, eu sempre alcancei tudo que eu quis por conta da minha disponibilidade e também da postura, exatamente. Se é para eu fazer, eu vou fazer muito bem feito, porque eu sei que daqui vai me levar para um próximo passo. Tanto é que ela me deu a unha dela para fazer, ela fazia cota manicure e ela ia colocando dinheiro ali. Todo mês eu recebia, se era R$50 por mês que eu recebia, ela me dava 150. Porque eu fazia a unha dela, o pé dela, da mãe dela, da tia dela, das pessoas que ela conhecia. Então, essa coisa do medo da pobreza, quando eu entendi que tinha dinheiro no mundo para mim, que eu falava, tem dinheiro, eu só preciso fazer alguma coisa para esse dinheiro chegar até mim. Foi aonde eu quis sair da escola para fazer a unha, que eu falava, é assim que eu vou ganhar dinheiro. E você entende que você não tinha entendimento de nada disso? Nada, eu era uma criança. E aí que é o ponto. Uma coisa que eu sempre bato na tecla é que as pessoas elas não aprendem isso. Isso vem de fábrica. Isso vem de fábrica. A gente nasce no chassi. Entendeu? Eu falo, nas mentorias que eu entrei sobre mentalidade, eu aprendi a colocar nomes nos meus sentimentos. Exatamente, a gente aprende a nomear, mas isso vem de fábrica. Esse sentimento de romper, de mentalizar, de acreditar. Só que, durante a vida, o jornal, a mídia, as novelas, os filmes, eles foram feitos para descortinar, né, para cortinar a nossa visão. E a gente não enxergar esse poder que a gente tem. Então, assim, o ser humano em si, ele tem esse poder. Só que ele não usa porque ele está dormindo. Ele não usa porque ele está cortinado. É só descortinar. É só ver o que você tem de potencial, aquilo que você quer fazer e não faz. Por que você não transiciona a carreira? Hoje eu conversei com uma pessoa que era do meio financeiro, fez contabilidade e tal, do meio financeiro, e a gente arrumou uma vaga para ela muito boa com um dos sócios do meu marido. E aí ela não deu certo. E ela me mandou mensagem assim, envergonhada. Obrigada, mas não deu certo. Foram muitos gatilhos. Eu falei, cara, é porque seu ciclo aí já encerrou. E não é o ciclo dela na empresa, é o ciclo dela na profissão. Ela já iniciou um outro curso, ela já se vê em outra profissão, mas ela ainda estava negociando com um rótulo antigo. Por causa de quê? Medo da pobreza. O medo de faltar. O medo de não conseguir prosperar, de não conseguir bancar o sonho dela. E aí a pessoa ela fica negociando com sonhos antigos, com rótulos antigos, achando que isso ali vai projetar ela para um futuro. E não projeta. Então, assim, o medo da pobreza as pessoas são pobres. Eu posso falar isso com muita propriedade. Não é porque eu meço a minha vida com a minha régua, não é que minha régua é alta. Mas as pessoas, elas só vivem em colapso financeiro, só vivem na pobreza por causa de um ajuste de mentalidade. Uau. Se elas não conseguirem perceber por que elas têm esse medo, da onde surgiu, elas não vão conseguir sair da pobreza. Pode mudar. Se elas ganharem 1 milhão, elas vão arrumar dívida de 1 milhão. E não vai sair. Então, esse é o medo número 2. E o medo número 3 é o medo da doença. Esse medo da doença, ele tem ligação com o medo da pobreza. Por quê? As pessoas têm medo de ficar doente. Se eu ficar doente, eu não consigo trabalhar.
E se eu não consigo trabalhar, eu fico pobre. Então, ele tem uma linha tênue entre o medo da pobreza muito grande, que é o medo da doença. E o medo da doença, ele não é só de ficar doente, de ter o corpo doente. Ele é o medo da fragilidade, é o medo de depender do outro. O meu negócio era me parar. Meu medo de me parar. Eu tenho medo de alguma coisa me parar que me mata. Quando você teve a hérnia, né? A questão da hérnia. Então, você tinha doença. E você tinha muito medo de sofrer as consequências da doença. Por quê? Você ia precisar de alguém para cuidar de você. Você ia ter que ficar vulnerável a alguém cuidar de você. E poderia não ter o mesmo faturamento que você já estava acostumado a ter. Cai aonde? Na pobreza. Na pobreza. Você rompe, sai da doença, porque o seu medo da pobreza é muito maior. Entendeu? Tem gente que não, tem gente que se entrega. Porque já tem o medo da pobreza ali estacionado. Eu já aceitei que eu não vou tão longe. Não vou ficar rica. Não vou ficar rico. Eu já aceitei que eu não vou tão longe. E aí estaciona no medo da doença. Só que o medo que você tinha da pobreza era tão superior ao da doença que você foi com dor mesmo. Quantas vezes a gente chegou nesse podcast aqui com você... Com o travesseirinho junto. Se procurar aí no YouTube, vocês vão achar podcast eu com o travesseirinho atrás das costas. Era um tramol, né? Um tramal. e aqui, segurando 50 minutos, quando terminava, ela... Ai, graças a Deus. Por quê? O medo da pobreza, ele era superior ao medo da doença. Então, um medo pode curar o outro medo. Pode curar um problema. Mas a motivação por agir, ela é maior. Então, assim, pessoas que são zona de conforto na pobreza, pessoas que já aceitaram o destino delas, que elas não vão ganhar mais, que elas se contentaram. Elas não têm só o medo da pobreza, elas aceitaram a pobreza. Se vem uma doença, vamos colocar, é até melhor porque eu vou ficar no INSS, eu não preciso nem trabalhar. Tá tudo certo, eu já tô acostumado com essa vida. Uau. Dá para pagar os remédios? Dá para pagar? Tá bom. Caraca. Entendeu? Eu não vou pro digital, senão eu perco meu benefício. Uma coisa que aconteceu com a Sulaia, minha sócia lá na Belbelita, ela tinha o benefício que ela teve câncer. Ela tinha o benefício da aposentadoria. R$ 1.500. E ela não voltava para a profissão de cabeleireira por causa do benefício. Medo de perder o benefício. É o antes pingar do que faltar. Que doideira, O dia né? que a gente fez um trabalho, que eu comecei a mentorar, que eu comecei a agir junto ali com ela, hoje ela fatura mais de R$ 15 mil mês. E agora ela já ajustou a régua dela para mais ainda. E aí ela fez curso, fez isso, se posicionou. Hoje ela não tá nem aí, se perder, não perder. Ela não faz diferença nenhuma, não paga nem meu aluguel. Porque hoje ela já mora na beira do mar, já mora... bem, já tem uma vida boa, mas esse romper é o maior desafio da humanidade, é o maior desafio. Ele precisa integrar, não é romper. É você compreender que existe aquele medo, só que você vai lutar contra ele. Você compreendeu que você tem o medo da pobreza. Você luta contra ele. Da crítica eu não tenho, não. Eu não tenho medo de crítica, não, porque eu já entendi que crítica me leva para o próximo nível. Agora, o da pobreza sempre foi muito forte. Mas você luta diariamente. Entendeu? O lutar com o padrão, ele é lutar diariamente. Eu tenho o da crítica, ele me persegue. Então eu coloquei lá, eu vou fazer um vídeo. Aí coloquei lá no meu quadro bonitinho, eu vou fazer um vídeo, eu vou gravar. Quando eu assisto o vídeo, eu odeio o vídeo, eu vou e gravo de novo. Eu odeio o vídeo, eu vou e gravo de novo. Umas 20 vezes. Eu posto sem gostar do vídeo. Porque eu vejo que eu já estou em processo de autossabotagem. Para eu não fazer o que eu tenho, tem que ser feito. Ele tem que ficar ruim na sua visão. Ele tem que ficar ruim. Eu posto ele ruim do jeito que tá. Eu falo, que se lasque. Estou comprometida com o processo, não só com o resultado. O resultado é consequência. E tá aí uma coisa que eu nunca tive medo. Porque não é o medo da crítica. Não é o que te desacelera. Hoje eu postei um videozinho puxando a seringuinha da Teaser. E bomba, esse tipo de conteúdo bomba. Eu me amarro, que vem as pessoas criticar, acho maneiro, assim. Então, não é o seu medo latente. O seu medo latente é o da pobreza. É o da pobreza, é. E aí, por enquanto, né? Vamos chegar nos outros medos ainda. Vamos ver se você vai se identificar. Eu me identifico com 2 aqui. Que é o medo,
o quarto medo agora. Que a gente vai falar, que é o medo de perder o amor das pessoas. Eu tenho o medo de perder o amor das pessoas, que ele está muito ligado ao medo da crítica. Se alguém te critica, alguém deixa de gostar de você. E se alguém deixa de gostar de você, ai meu Deus, por que a pessoa deixou de gostar de mim? Do amor, eu gostaria de sentir mais. Eu gostaria de ter mais sentimentos. Gostaria de ser uma pessoa mais sentimental. Eu não sou uma pessoa sentimental. E ao contrário, não tem muita ligação com o sentimento. O amor? Não é o amor sentimental só. É o medo de não ser reconhecido. Então ele vem muito na infância, o medo de perder o amor, ele vem muito na infância de não ser reconhecida, devidamente reconhecida. E aí você sempre está buscando provar o seu valor. E quando você está sempre em busca de provar o seu valor, é porque você depende da validação de outras pessoas. Se as outras pessoas não te validarem, você vai cair no medo da crítica. As pessoas vão te criticar. Se elas não vão te validar, elas vão te criticar. Se elas não comprarem de você e comprarem no concorrente, elas vão te invalidar. Então, assim, tudo ele entra numa coisa de validação. O medo de perder o amor, dentro de uma relação, ele existe no seguinte, das trocas mesmo, né? De relacionamento. Então, antes, o homem das cavernas, a mulher dele era arrancada nos cabelos por outro homem mais forte. Hoje, o homem mais forte é um cartão de crédito sem limite. Então, se você não for um homem testosterona que provedor, que faça isso, faça aquilo, pode vir um homem mais forte que você e levar a sua mulher. Então, existem as motivações de perder o amor, nesse sentido relacional. Mas existem as motivações também da invalidação. Quando eu sou invalidada, o meu cérebro ele aciona o seguinte: não me ama. As pessoas, elas não gostam de mim, elas não gostam do meu conteúdo. Aí elas deixam de criar conteúdo do que elas acreditam para criar conteúdo que as pessoas gostam de assistir. Então entra muito no, eu vou viralizar fazendo dancinha. Por quê? Porque as pessoas viralizam com isso. Eu vou viralizar fazendo isso, porque é um conteúdo que as pessoas gostam de ver. E não só daquilo que ela acredita. Ela entra no processo de medo de perder o amor do outro, a invalidação da internet. Um dos casos que eu vejo de medo de perder o amor das pessoas é a Virgínia. Ela tem esse medo latente. Porque ela não tem o medo da crítica, ela lida muito bem com a crítica, que é um medo forte, e é por isso que ela vai muito longe. Ela não tem medo da pobreza, ela já entendeu a regra do jogo, como ela pode fazer, mas ela tem medo de perder o amor das pessoas. Então você vê sempre ela desviando de cancelamentos. Ela entra numa treta, ela vai desviando de cancelamentos. Ela teme muito expor a verdade sobre a vida dela, sobre os acontecimentos, aí fica cheio de suposições, porque ela tem medo de perder o amor das pessoas. A invalidação. O que ela é criadora de conteúdo? Ela mostra o dia dela. Então, assim, quando ela chegar na velhice, o que ela vai ter para entregar? Qual foi a relação dela com o mundo, o propósito dela com o mundo? Não teve. Só que isso lá na frente vai pesar como a invalidação. E na hora que isso pesar com a invalidação, que começar a perder o amor das pessoas, que as pessoas vão ver que, poxa, tem nada aí que agrega. É uma pessoa legal, uma pessoa bem-sucedida, acho uma ótima, excelente empresária, vamos colocar assim, entendeu a regra do jogo, mas ela ainda tem o medo de perder o amor. Todo mundo tem algum medo, entendeu? E esse medo, quando você não sabe olhar para ele, quando você não sabe nomear, que é aquilo que você falou, nomear aquilo que está te confrontando, você pode cair nele. E se você cair nele, para você levantar, é muito difícil. Uau! Entendeu? E é o que gera, né, a dependência emocional, o medo de perder o amor das pessoas. Então, assim, se tem dependência emocional, tem medo de perder o amor. Então, você não está tão munida assim, não, eu sou imune. Não tem a ver do sentimento. Se você ainda tem uma dependência emocional com qualquer pessoa, é porque na sua cabeça existe, eu não posso ser invalidada por essa pessoa é importante para mim. Entendi. E aí a gente acaba não caindo nesse medo, nesse looping. O quinto medo. Quinto medo.
Medo da velhice. Ah, esse eu acho que... esse eu tenho. Mas o medo da velhice, por que você acha que você tem? Ah, porque eu vou olhando assim, meu rosto envelhecendo, vou ficando feia. Eu não quero ficar feia, não. Eu quero ficar velhinha, bonitona. Eu tenho medo da feiura da velhice. Aquela coisa do velho mesmo, da cara enrugada. Mas as pessoas, eu acho que assim, a forma como reflete o medo da velhice é adiando a velhice. Então a gente busca cada vez mais artifícios para adiar a velhice, para que a gente não se reconheça como velho. Mas eu não quero chegar a isso, não. Então, por que você acha que não quer chegar como velha? Por que você não quer envelhecer? Porque eu não quero ficar feia. Existe um medo que é muito mais profundo. A gente, na superfície, é isso. A gente tem medo de ficar feia, a gente tem medo do rosto mudar. Mas o medo da velhice, ele também vem no medo de envelhecer, de adoecer. Se eu ficar velha, eu posso ficar doente. Se eu ficar doente, eu fico vulnerável. Se eu ficar vulnerável, eu fico pobre. Pobre. Entendeu? Você entende que o medo que te rege não é só o medo da velhice. É o medo de ficar pobre. Ele vai cair, roda, roda, roda e cai no mesmo lugar. Então, assim, o medo da velhice na sociedade, ele vem por medo de você construiu riqueza, você construiu tudo. Eu falo, por que eu não conquistei tudo aos 20 anos, cara? Por que demorou tanto? Aí você pensa assim, eu vou construir tudo. Aí chega depois, quando você tá velho, se você ficar inválido, as pessoas vão tomar seus bens. Vai nada. Mas é o medo da velhice. Inconsciente, quando a gente não traz para o consciente, o medo da velhice, ele causa isso na gente. A gente pensa que quando a gente ficar velho, a gente pode ficar inválido e as pessoas podem tomar aquilo que a gente construiu. Outra questão que causa o medo da velhice é a sensação de atraso. Quantas pessoas a gente tem dentro do nosso grupo de mentoria que são 40 mais, 50 Quase mais? Quase todo mundo. Elas têm aquele sentimento de eu estou atrasada, eu não construí nada. Eu não posso mais perder tempo. É a minha bala de prata. É tudo que eu tenho agora. É o medo da velhice. O medo da velhice, ele começa a afetar a chance de eu não vou mais ser escolhida. Se eu não escolher, eu não sou mais escolhida. Se eu não mudar, é a minha última chance. Se eu não dar certo agora, eu já tentei de tudo. E aí a gente tem esse medo. E vai para onde? Pobreza. A minha bala de prata tem que ser fatal. Eu tenho que dar certo agora. É a minha última chance. Porque senão eu volto para a pobreza. Eu volto para depender das outras pessoas. Eu volto para a vulnerabilidade. Uau. E aí as pessoas têm o medo da velhice. E aí elas... Isso no inconsciente. No consciente, elas fazem os procedimentos... Estéticos. Porque a mensagem que eu estou mandando para o meu cérebro... E não está errado, tá? Fazer procedimento... Pelo contrário, a mensagem que você está mandando para o seu cérebro é que você é jovem. E que se você se vê como jovem, você entra na mentalização. E se você mentaliza que você é jovem, você tem atitude de jovem, o seu corpo é de jovem. E as consequências também serão de jovens. Então, assim, é tudo... ele está ligado. Então, eu não sou contra quem faz procedimento, pelo contrário. Mas existe a camada consciente e existe a camada inconsciente. Massa. É onde a pessoa vê. E o último medo... Já estamos no último? Agora vem o 6º medo. Gente, já passaram 5 medos? 5 medos. O medo da morte. Uau. As pessoas... Começou pobreza, envelhecimento. Começou na crítica, pobreza, doença, né? Perder o amor. Velhice. Envelhecimento e a morte. O medo da morte também é um medo raiz. As pessoas... Acho que todo mundo, né? Ninguém aceita a morte. Ninguém aceita a morte. Existem muitas teorias, né? Sobre a vida após a morte. Uhum. Tem vida, não tem vida? Tem reencarnação, não tem reencarnação? Eu não acredito. Ninguém voltou para contar se teve alguma coisa do outro lado? Exatamente. Eu não acredito na reencarnação. Eu não acredito na vida após a morte. Mas eu também não... Desacredito. Vou colocar assim, eu não acredito que acaba ali.
Eu também não acredito que tudo acaba aqui, não. Eu acho que tem alguma coisa aí secreta. Acredito, sim, que o que a gente tem que fazer, a gente precisa fazer muito bem feito aqui. E eu vi uma frase esses dias que era bem assim, do Oscar, né? O jogador de basquete. O Oscar tomou café de manhã com a família e à noite ele foi cremado. Ou seja, o dia que a gente vai embora, os planos vão estar inacabados, a gente vai ter várias coisas para fazer e a gente não vai ter executado tudo que a gente planejou. Todos esses planos aqui, eles vão estar inacabados. Não todos, mas uma grande maioria. A gente não tem hora para ir. Então a gente precisa viver intensamente o agora. Intensamente aquilo que eu quero construir. Se é um legado, se é um plano, se é isso. Eu preciso viver isso intensamente. Mas a gente não sabe o dia que vai acontecer depois. E o medo da morte, ele é isso. É por não saber o que vai acontecer depois. As pessoas, elas precisam, o ser humano em si, ele precisa saber o que vem depois. Não é à toa que, na época que tinha revista Caras, né, revista de fofoca, de novela, você passava nas bancas e tinha os próximos capítulos da novela. A novela estava passando, mas você tinha que ler o que ia acontecer nas próximas semanas para você se antecipar. O ser humano gosta do conforto da antecipação. E a morte, quem antecipa a morte? Quem voltou para falar o que era? Então você não consegue. Então é muita surpresa. Volta para falar o que aconteceu do outro lado. Então as pessoas, elas têm medo do fim. Do que é o fim? O fim é um calabouço eterno? É o céu eterno? É a fogueira eterna? O que é o fim? Então as pessoas, elas não, por não saberem, elas acreditam, mas não sabem. Elas têm fé, mas não sabem o que tem depois. Então, por não saber, elas temem a morte. E o temer a morte, ele é um dos 6 medos básicos, e vamos colocar um medo raiz de todo mundo. Todo mundo tem medo da morte. Tem gente que não aceita nem falar da morte. E esses medos é um desenho do infinito, né? Porque não tem qual o principal medo. Não tem. Cada um tem se identificar com o medo. Eu me identifico com o medo da crítica e o medo de perder o amor. Dentro das raízes do meu medo, inclusive dentro do plano do Novamente lá, fazendo um jabá aqui, dentro da construção do plano do Novamente, ele vai mostrar quais são os seus medos, dentro dos medos básicos, através da sua construção. E dentro da minha construção, eu não sabia que eu tinha medo de perder o amor. Porque eu sou uma pessoa frozen, completamente fria. Mas ele me mostrou que eu tenho medo de perder o amor das pessoas. Então, a minha fuga, ela não é uma fuga, quando eu às vezes explodo, saio de projeto, não sei o quê, ela não é uma fuga porque eu não tenho um pavio curto. É uma fuga porque lá na frente eu sei que eu posso perder o amor. Então, eu prefiro romper antes de ser rompida. Uau. Entendeu? Então, assim, é muito doido. E aí ele me identificou nessa minha linha. Então, todo mundo tem 1, 2 medos que precisa ser confrontado. Aí eu sentei e conversei com o Roniel sobre os medos dele. Ele falou, não, o medo que ele tem é o medo de perder o amor. Muito forte. Eu tenho o medo da pobreza e o medo da velhice e de morrer. Esses 3 é latente dentro de mim. Então, e aí a gente, o tempo todo... E como nasceu esses medos? É da humanidade. Não foi mamãe, papai, criança, que ele também tinha os medos deles. Também. Quando a gente começa a olhar para os nossos pais, que eles já foram crianças que choraram em quartos escuros com medo, entendeu? A gente começa a identificar que eles não são só os nossos pais, eles também são seres humanos. E foram crianças também, foram filhos. Exatamente. Então, o que eles repetiram na vida da gente... é o que eles acreditavam que estava certo. Então, eles tiveram as raízes deles, que os avós tiveram, os tataravós tiveram. A gente está falando de milênios de medos. São medos básicos da humanidade. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas elas vão desenvolver esses 6 medos. Uns mais, uns menos. Mas são os 6 medos básicos da sociedade. E aí a pergunta é, qual é o medo... Que você tem. Que você tem, que te impede hoje de viver o digital, que te impede hoje de fazer uma transição de carreira, que te impede hoje de acabar com certos relacionamentos, de romper vínculos, de ter uma conversa difícil, de mandar todo mundo... Ir pra casa do caralho.
Pip. Mas qual é o medo hoje que as pessoas têm? Você vai identificar em um desses 6 medos qual é o medo latente. E aí você, a partir do momento que você identifica, toda vez que você vai ter um confronto, que você tiver um problema, um acontecimento, um teste, né, um avanço na vida, você vai se deparar com esse medo. E aí você vai falar, isso é um fato ou é só um medo? Se for o medo, você vai com medo. E vai com medo, enfrenta ele. Toma a decisão e vai com medo. Porque o medo, a grande arma contra o medo é você não ser parado por ele, né? Que é o que normalmente a aliança faz. Você confrontar o medo é saber que o medo é um equívoco. O medo não existe, ele só está na nossa cabeça, ele é uma crença. O medo é uma crença. Então, toda vez que eu começar a agir e tiver que parar por causa de um medo, e eu olhar para os 6 medos básicos e falar, opa, esse medo não é meu, calma aí, deixa eu ir assim mesmo, você consegue avançar. Verdade. E já escreve aqui nos comentários qual os 3 medos. Vamos colocar 3 que você tem, ou se você tem os 6. Escreve aqui nos comentários pra gente. E vamos ao encerramento, Aline? Vamos encerrar. E eu queria que você colocasse, além de colocar isso no comentário, qual foi a frase, qual foi o pedaço que mais chamou sua atenção nesse podcast. O meu foi a hora da gente emocionada, né? Ela já tá achando que eu vou embora. E assim... Não, eu fiz uma leitura, é diferente. Só que eu não podia esperar terminar a gravação para falar aqui, ó, cara, lembra aquela hora, eu vi... Não, eu fiz uma leitura. E rápida, né? Eu tenho leituras energéticas que elas são muito rápidas. E quando ela acontece, eu tenho que falar na hora. E aí a câmera estava ligada, não teve jeito. Não teve jeito. Então, gente, esse foi mais um episódio do Viver do Digital. Hoje falamos dos 6 medos. Já siga lá no Instagram. Aqui na descrição do vídeo vai estar o meu Instagram, o Instagram da Aline, para você acompanhar todos os nossos conteúdos e com toda certeza fazer parte do Viver do Digital a partir de agora. Beijos, até o próximo episódio. Tchau, tchau.